Voltamos à notícia de abertura desta edição, a possível reformulação das forças de segurança, nomeadamente da PSP e dos comandos metropolitanos de Lisboa e do Porto. Entretanto, a Direção Nacional da PSP veio ao Porto Canal negar categoricamente que tenha recebido qualquer indicação do Ministério da Administração Interna para a criação de super esquadras e encerramento de esquadras nas cidades. É uma informação à qual acrescentamos nesta emissão e também aproveitamos para abrir o debate. Vamos falar sobre estas possíveis alterações ou aquilo que o Governo poderá estar a pensar para os próximos tempos a fim de aproveitar melhor os recursos nas forças de segurança. Convidamos para estarem connosco nesta edição Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, César Nogueira, da Associação dos Profissionais da Guarda, José Manuel Anes, especialista nestas questões, que foi presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Boa noite aos três e obrigada por se juntarem ao Porto Canal. Paulo Santos, eu vou começar por si. Nós já sabemos, da parte da própria Direção Nacional da PSP, que há indicações de que poderia haver uma necessidade de se olhar para estas questões das esquadras e dos problemas que têm acontecido através de uma outra organização. O Ministério da Administração Interna, esta semana, no Porto, veio falar, por exemplo, na criação de unidades que andassem a circular pela cidade. Isto poderá resolver o problema apenas pontualmente ou acredita que, de facto, é necessário o momento de se avançar com uma reforma? Boa noite, muito obrigado pelo convite, cumprimentar os meus parceiros de painel. Bem, eu acho que esta medida que o Sr. Ministro anunciou retrata exatamente aquilo que é um desespero para dar uma resposta, por um lado, ao Dr. Rui Moreira, autarca do Porto, e, por outro lado, tentar acalmar um pouco a opinião pública relativamente àquilo que aconteceu na Esquadra do Infante. Porque esta questão que aconteceu na Esquadra do Infante é uma questão que se arrasta e é transversal a muitas outras esquadras do país. Eu relembro que a ASP tem vindo a denunciar constantemente estas situações de elementos isolados nas esquadras, de esquadras que têm que encerrar pontualmente em alguns turnos por não ter efetivo e não me parece que tenha havido qualquer evolução no sentido de contrariar esta linha de atuação da parte da polícia. O próprio Comando Regional dos Açores já há cerca de 2 anos que tem polícias isoladas nas esquadras. Esta iniciativa que o Sr. Ministro anunciou de criação de unidades móveis parece-me um pouco até engraçado se a questão não fosse séria, porque aquilo que está em causa não é a estrutura física da esquadra, seja ela estática ou móvel, mas sim o efetivo que vai alimentar essas mesmas esquadras. Por isso quer-me parecer que aqui, das duas uma, ou o Sr. Ministro, depois destas reuniões que manteve, quer no Comando Metropolitano de Lisboa, quer no Comando Metropolitano do Porto, foi mal informado daquilo que se passa e das necessidades que são ter em conta para ultrapassar estes obstáculos, ou então é mais uma comunicação política que pode ter algum sucesso em termos políticos, mas de facto não resolve concretamente os problemas que assolam as esquadras e os próprios profissionais. Alguma vez ouviu ou teve conhecimento de que de facto houvesse esta intenção de se reformular, desde logo política? É uma matéria que já foi sendo abordada há uns tempos desta parte e da qual não estamos, da parte da ASP, de alguma forma contra. É necessário, obviamente, reestruturar o dispositivo e repensar se faz sentido manter algumas esquadras abertas, ter elementos nas esquadras a desempenhar serviços que não são puramente operacionais, do ponto de vista policial. A questão parece-me que tem que ser mais estrutural e eu penso que é importante discutirmos essas matérias, mas antes disso é importante perceber aquilo que está acontecendo na PSP, que é algo que me parece que não tem sido acautelado daquilo que é o verdadeiro problema que reside na Polícia de Segurança Pública. E eu acho que o problema que se passa na PSP é estrutural e arrasta-se ao longo dos anos. Tem muito a ver com aquilo que é a atratividade, a falta de atratividade da própria polícia. Nós temos uma necessidade brutal de recrutar elementos para rejuvenescer a própria instituição e não temos a ter essa capacidade e parece-me que aquilo que tem sido feito pelos sucessivos governos, não é um problema deste governo, aquilo que tem acontecido nos sucessivos governos é uma tentativa de empurrar os problemas para a frente e esta criação de unidades móveis, esta criação de falarmos agora de necessidade de reestruturar os serviços, apesar de já tendo sido uma matéria que tem sido abordada no passado, é fugir àquilo que é o importante a cautelar. Tornar a profissão de polícia dignificada, valorizar remuneratoriamente. E não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Valorização profissional por um lado e por outro a reformulação
por exemplo, dos próprios comandos? Bem, eu penso que a parte da dignificação da carreira, das tabelas salariais e das condições de trabalho tem sido sempre empurrada para a frente e o recurso a este tipo de políticas mais de cosmética é que tem sido implementada por parte dos sucessivos governos. Por isso, não nos opomos à junção das duas vertentes para dar uma resposta cabal àquilo que são as necessidades. Aquilo que temos assistido é um conjunto de políticas avulso, um conjunto de respostas muito levianas, fugindo, ou na tentativa de fugir àquilo que são as questões estruturais da própria instituição. César Nogueira, esta questão veio a público novamente por causa de um problema que aconteceu na PSP, mas na GNR há também muitas lacunas que têm sido identificadas, nomeadamente pelas associações sindicais. Eu gostaria de saber, o retrato não é muito diferente do da PSP, apesar das áreas territoriais de influência de cada uma das forças de segurança serem dispares? Infelizmente não é nada diferente, pelo contrário. Temos cada vez mais postos sem elementos. E as coisas vão-se fazendo até por aquilo, eu não gosto muito desta palavra, mas é a carolice dos profissionais, porque se não fosse isso, as pessoas, deixaríamos de ser certamente o quarto país mais seguro do mundo, apesar de sermos um país pacato, por natureza, mas sem segurança, sem haver o polícia na rua, o guarda na rua, apenas a visibilidade, não há segurança no país. Mas é ou não diferenciado o tratamento, o facto de estarmos a falar de territórios urbanos, quando falamos da implantação da GNR no território, é ou não diferente a forma como se olha para os problemas das duas forças de segurança? Eu penso que não seja diferente. Agora, a GNR... Politicamente, ao nível da gestão. A GNR funciona muito, ainda é uma instituição muito fechada. Aquilo que aconteceu na PSP, aconteceu e muito bem, apesar de não trazerem cá para fora isso, por uma decisão da comandante. E é pena na GNR não haver comandantes que tenham coragem de o fazer. Já sabemos que teriam os processos disciplinares e por aí adiante, mas isso intimida até os próprios comandantes. Mas tomara muitos comandantes ter a coragem de fazê-lo, porque não têm elementos, até eles próprios, para eles é difícil fazer uma escala de serviço quando eles têm 3 ou 4 elementos, já postos com 3 ou 4 elementos, porque o pessoal tem estado baixo ou porque não, o pessoal está de férias nesta altura do ano, principalmente, até porque havia uma forma dos profissionais terem mais profissionais nesta altura do ano, que era quem gozasse férias fora deste período de verão, teria mais 5 dias acima daqueles dias de férias que tem direito. Que fazia com que houvesse pessoal, quem é solteiro, quem não tivesse filhos... mais disponível. Mais disponível para não gozar neste período, que é o período mais crítico, e tinha mais elementos. Claro que aquilo que o Paulo Santos já falou, e muito bem, a falta de atratividade, isso é cada vez maior. Quem vem por uma força de segurança a saber que vem ganhar pouco mais que o ordenado mínimo, não quer vir. Não quer vir porque, para já, são duas instituições... Há formação, há investimento pessoal... Exatamente. E depois tem que serem, nos primeiros anos, vão estar afastados da sua área de residência muitos quilómetros, alguns muitas centenas de quilómetros, por 809 euros, que é o que está agora no primeiro nível remuneratório. Ou seja, não há... Ninguém quer vir por esse valor, por uma força de segurança, e até porque todos os dias vemos notícias e todos os dias vemos polícias e guardas agredidos. Quando os serviços correm menos bem, são penalizados. Quem está na vertente operacional, quem está no serviço de patrulha, é sempre aquele que é o menos bem visto, até pela própria chefias. É muito mais fácil agraciar um elemento que está mais próximo no seu gabinete ou numa secretaria do que propriamente o patrulheiro, que só num caso que ele cometa alguma infração, aí lembram-se dele, mas é para o penalizar. E isso é tudo. A APG já há mais de 10 anos que vem a dizer isto. É engraçado que estive a ver ainda há pouco tempo um documento que a direção da APG na altura lançou, o presidente era o José Manageiro, eu era o vice-presidente, em que já previa isto. A desmotivação, as más condições de serviço, a falta de investimento, os baixos salários, tudo isso faz com que isto aconteça, a falta de elementos. E claro que vai agravar se nada for feito. Aquilo que os governos têm feito é remendar. Acontece uma coisa, investem ali algum dinheirito e as coisas vão surgindo, mas lá está, vão surgindo. César acredita que era preciso uma reforma profunda
Nós há pouco estávamos a ver a reforma que iria avançar no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e que acabou por ficar, por agora, de lado. Isso já há muitos anos. E é lógico que quando se fala em reformas, fala-se logo também na unificação das polícias. Nem quer dizer que seja por aí. Cada instituição deve se adaptar aos tempos, não é? Não pode. A GNR, claro que houve uma alteração em 2009, no caso da GNR, que funcionavam muito a nível de brigadas territoriais, passaram a ser comandos territoriais, mas não resolveu nada, porque, ao fim e ao cabo, não libertou profissionais daqueles que estavam mais afetos à parte burocrática, outro tipo de serviço que a GNR ainda ia mantendo como se fosse um ramo das Forças Armadas, ia preparar-se para uma guerra, mas essa alteração não resolveu nada. Era necessária tal alteração. Se me perguntar se há postos que poderiam fechar, claro que não são as associações que vão exigir que se encerrem postos de trabalho, porque trabalham lá elementos mais próximos de casa, etc. Mas funciona, os postos ainda estão da mesma forma como eram há quase 100 anos atrás, não é? E se antigamente as pessoas os guardas andavam de bicicleta ou a pé, atualmente não é? Há postos que estão muito próximos uns dos outros, possivelmente era uma das soluções, mas sem elementos, sem haver atratividade, isso não vai resolver nada. José Manel Anes, sendo um estudioso destas matérias de segurança, estamos atrasados em relação às respostas que são necessárias, quer por um lado para os cidadãos em matéria de segurança das áreas urbanas ou do restante território, quer para os profissionais da PSP e da GNR? Sim, eu antes de mais gostaria de saudar, para já agradecer o convite e saudar estes dois profissionais sindicalistas, quer da PSP e da GNR, porque eles de alguma maneira representam esse esforço enorme que esses profissionais fazem para nos defender, para nos assegurar a nossa tranquilidade e, portanto, nunca é demais. Eu, quando fui presidente do OSCOT, tive como sindicalista da PSP, era o Paulo Rodrigues, que eu, enfim, tenho a maior consideração por ele. E, portanto, é um trabalho que têm a continuar a fazer para defender a vossa profissão e dar-lhe, tentar com esse trabalho que venham melhores condições para vocês, que bem precisam. Primeira questão. Segunda questão. De facto, está na altura de, através de um novo ministro, que eu tenho apreço, aliás, ainda há pouco estive a ouvir o Dr. Ribal Esteves, que também o conhece bem e tem apreço por ele. Eu penso que é um homem novo que poderá ter novas ideias. Acontece que estas ideias que surgiram aí na imprensa, que eram as quadras móveis, etc. Para mim, as quadras móveis são muito úteis apenas naquelas zonas de grande afluência turística, para dar apoio aos turistas, porque nós temos que, a segurança interna tem que defender a nossa segurança, mas também de apoio à economia do país. E, portanto, aí nessas zonas turísticas, acho que uma esquadra móvel nos períodos. Ou seja, será sempre uma solução pontual, não será uma solução definitiva. José Manel Anes, então, olhando para as necessidades estruturais, como há pouco defendia o Presidente da Associação Sindical da Polícia, e atendendo a que o Ministério garante, até na sequência da notícia avançada pelo Porto Canal, que não há, que é falso, que o paradigma das esquadras de proximidade esteja a chegar ao fim, o que é que poderá o país esperar de uma reforma em que esta proximidade não deixe de existir entre forças de segurança e cidadãos? Bom, é evidente que esta questão das super esquadras já vem de há muito tempo. Foi uma enorme polémica que até atingiu dois ilustres políticos da mesma área do Partido Socialista e, portanto, as super esquadras têm o seu papel, claramente que têm. Mas a questão fundamental, que foi muito bem dito, é fundamental que os polícias estejam na rua, ou a pé, ou em viaturas. A GNR tem os seus cavalos, a minha residência é na Costa da Caparica e nesta altura do verão eles correm aquelas extensa quilometragem de matas e praias com os seus cavalos e, portanto, é extremamente útil. Tem que haver uma complementaridade entre PSP e GNR. Eu penso que a fusão das duas instituições não me agrada muito. Acho que a complementaridade tem funcionado e acho que só prestigia quer uma quer outra. Tem cada um o seu papel.
Portanto, super esquadras, eventualmente, não é a solução para tudo, mas um ou outro quase pontual na questão das grandes cidades, aí sim. E claramente Lisboa e o Porto. Mas permitiria eventualmente essas superesquadras de que está a fazer referência, poderiam permitir uma outra organização, por exemplo, ao nível do pessoal, sem comprometer as necessidades de ter a polícia próxima dos cidadãos? Sim, eu acho que sim. Ainda hoje ouvi uma intervenção do meu ex-colega da Universidade Nova de Lisboa, dos mestrados, André Ventura, que faz um ataque a que eu nunca vi, de facto, ser feito à questão do RASI, do Relatório Anual de Segurança Interna, lançando suspeição que aquilo é uma falcatrua, etc. Bem, ora bem, a questão é esta, é preciso ter a noção de que o RASI faz a sua estatística baseado na criminalidade participada. As pessoas que não participam, porque há muitas pessoas que não participam, os crimes de que são vítimas, e, portanto, essas são as chamadas cifras negras, e através de inquéritos de estimação pode eventualmente fazer uma complementaridade. Mas dizer que o RASI é, enfim, uma atividade pouco lícita, eu acho que é demais. E, nesse sentido, creio que nós temos que ter cuidado. Há uma grande rivalidade entre o PS e o PSD ao longo dos anos, mas nunca vi o PSD fazer acusações deste tipo. O que pode haver é uma interpretação diversa relativamente às estatísticas, o seu significado real. Sim, isso é perfeitamente legítimo. Creio que dizer que aquilo é uma grande falcatrua é capaz de ser demasiado. É demasiado, sem dúvida nenhuma. Portanto, e a questão das estatísticas da criminalidade são fundamentais, porque elas têm dito que diminuiu a criminalidade violenta e grave, a criminalidade geral, etc. Bom, é possível que tenha diminuído, evidentemente que é preciso uma análise da criminalidade e de todos esses indicadores, isso é que é fundamental haver, uma análise. Agora, pôr em causa todo o trabalho dos funcionários do Ministério da Administração Interna, enfim, um dos quais foi o meu aluno e que já não, creio que não está lá, de facto é fundamental ter algum cuidado nestas questões. E depois também a questão se temos polícias a mais ou polícias a menos. É evidente que foi referido já que é preciso substituir aqueles polícias que têm uma idade já avançada, estão quase à beira da reforma e é necessário haver essa renovação. E há, de facto, muitas dessa gente que está a fazer trabalho administrativo e eu acho que faz bem. Gente mais nova, não. Esses têm que ir para a rua, têm que ir, enfim, para estar próximo dos cidadãos. É fundamental. Agora, que Portugal, tudo indica que tem um número de polícias razoável face aos outros países da Europa, parece que sim. Mas isso aí salta logo outra questão, que é a gestão desse pessoal. E vamos a esse ponto. Deixe-me ouvir novamente o Paulo Santos a propósito desta matéria e podemos acrescentar aqui que o Ministro trouxe também os números ainda esta semana e deu-os a conhecer. Portugal tem mais de 400 polícias por 100 mil habitantes. Estão 900 elementos agora a terminar a formação, mais 1000 irão formar-se provavelmente ainda este ano, segundo José Luís Carneiro. Paulo Santos, tem uma opinião clara sobre esta possível questão das superesquadras e de que forma é que isso ajudaria a colmatar os atuais problemas nos comandos metropolitanos? Sim. Ou se isso é uma questão que no imediato não se pode colocar porque é mais complexa? Eu creio que as superesquadras já foram, no passado, colocadas como hipótese. Aliás, eu penso que as reestruturações nesta dimensão têm que ser mais políticas do que propriamente relacionadas com aquilo que é a interpretação que cada instituição faz. Para dar um passo desses tem que se perceber que o paradigma da segurança vai alterar, porque nós temos ainda uma noção de que a esquadra de proximidade é aquilo que vigora e os modelos de proximidade, policiamento de proximidade, estão implementados. Por isso há aqui um contrassenso quando se fala na criação de superestruturas. Então, no seu entendimento, não é possível
criação de superesquadras, encerramento de outros postos e eventualmente manter essa proximidade. Eu vou recordar que o Ministério da Administração Interna diz que isto não é assim porque não está em cima da mesa. Mas... Logo por isso percebe que é uma questão mais política do que propriamente uma questão de gestão das estruturas. O que eu estou a dizer é que é possível continuar com este policiamento de proximidade e a criação de uma superestrutura. E, aliás, hoje em dia, por falta daquilo que é o efetivo, já muitas esquadras estão encerradas e canaliza-se tudo para uma superestrutura, que é a divisão policial. Isso já existe. Agora, eu penso que esta questão de uma possível reestruturação das forças de segurança e das próprias estruturas, se fica mais ao nível de uma esquadra, ao nível de uma divisão ou de uma superesquadra, será uma matéria importante abordar, aliás, a própria reformulação do próprio dispositivo policial. Mas eu queria dizer que este tipo de abordagens tem que ser sempre envolvendo os profissionais, os legítimos representantes desses profissionais, resolver primeiro aquilo que são os problemas que estão na base dos assuntos que estamos a falar hoje, e isso não parece que seja um momento, neste momento, indicado para resolver um conjunto de problemas. Então, deixe-me fazer a pergunta de uma outra forma. Tal qual as coisas estão e com poucos atendimentos numa esquadra com 12 efetivos e meia dúzia de atendimentos diários, justifica-se que tudo se mantenha como está? Continuo a dizer que é possível e há espaço para fazermos essa discussão. Eu creio que se separarmos essa discussão de todas as outras componentes que são importantes ter em conta nesta discussão, ou numa discussão mais alargada, poderemos correr o risco da criação de estruturas que depois continuam a existir os problemas que temos hoje. Aquilo que eu quero dizer é que há um conjunto de problemas estruturais que afetam as polícias, no caso concreto da PSP, e que passa muito por aquilo que é o efetivo. Falamos agora, ou há pouco, da questão da libertação de elementos policiais que estão a fazer serviços administrativos. É verdade, há espaço também para fazer essa avaliação. Então é um problema de organização? É um problema de organização, mas antes disso é preciso perceber, por exemplo, ao nível da atratividade da missão e ao nível daquilo que está a acontecer nos últimos 2 concursos para a PSP, em que nem tão pouco temos candidatos para ocupar as vagas dos concursos, isso não é um problema de reestruturação do dispositivo. Isso é um problema que está na base daquilo que é a pouca dignificação que a profissão tem neste momento. Por isso, parece-me a mim que é importante analisar primeiro estas questões do ponto de vista daquilo que é a dignificação da carreira, perceber o que é que queremos fazer na polícia, porque podemos estar a falar aqui na criação de superesquadras. Mas eu pergunto, mesmo na componente operacional, dos polícias que estão no terreno, se faz sentido ainda a polícia desenvolver algumas missões que neste momento está a desenvolver. Há pouco o Dr. Ribau Esteves aqui falou de um conjunto de situações que a Polícia de Segurança Pública, neste caso concreto, é chamada a desenvolver e não faz qualquer sentido. Falamos dos exames, falamos de policiamentos muito concretos das eleições e outras áreas que a PSP está neste momento a desempenhar e que nunca houve o apetrecho necessário ao nível de efetivos para responder a estas necessidades. E não me parece que seja a criação de uma superestrutura que vá dar uma resposta a estas situações. Nem qualquer fusão com a GNR? A fusão com a GNR é outra questão mais complicada e também é algo que já se fala há muitos anos. E é mais uma vez uma questão política, não é propriamente uma questão da PSP ou da GNR, é uma questão política e está muito acima das análises que são feitas. Mas se me permite ainda dizer que é perigoso, no caso da PSP, é perigoso, ou um pouco perigoso este discurso da necessidade de libertar efetivos que estão nas secretarias. Porque nós temos que associar isto a outro patamar de análise, tem a ver com aquilo que é o envelhecimento da instituição. A instituição PSP necessita de se rejuvenescer. Há muitos comandos do país que, mesmo libertando os profissionais que estão a desenvolver missões administrativas ou outras, se fossem colocados na rua, não tinham qualquer capacidade operacional. Por isso, estarmos a avaliar isto de um ponto de vista das necessidades, descurando outras necessidades, pode parecer que se concretizem reformas que não cumpram aquilo que é o seu desígnio, que é resolver os problemas da instituição. César Nogueira, os problemas, como há pouco dizíamos, repetem-se também na GNR. Consegue dizer-me de uma forma muito direta porque é que não é atrativo ser militar da GNR hoje em Portugal? Bem, em primeiro lugar, a nível de vencimento. Isso, todos nós, por mais espírito de missão que tenhamos, todos nós temos contas para pagar e queremos ganhar mediante aquilo que fazemos. Até porque
Hoje em dia, para a falta de efetivos, nem se cumprem o horário de referência, são cortadas folgas, só por aí, e quem vai entrar para a GNR tenta saber como é que funciona. Claro que só depois de lá estar é que vê, e muitos até desistem já depois de terminarem o curso. Por isso, a primeira questão é o vencimento. Depois, as más condições. Depois, aquilo que vem também pelos órgãos de comunicação social, que hoje em dia o respeito pela autoridade já não é aquilo que antigamente era, não é? Isso também é a evolução dos tempos, mas muitos não estão para isso, para aquele vencimento, ir sujeitar-se a determinadas situações que é indigno para quem usa a farda. Logicamente que é uma forma... E por causa disso responsabilizou o Estado por essa incapacidade de criar condição estatutária, digamos assim, para as forças de segurança manterem essa capacidade de se mostrarem mais ativas e mais fortes? O Estado tem sempre culpa. Quer de uma forma ou de outra, tem sempre culpa. Não havendo polícias na rua ou guardas, não há a visibilidade. Uma força, se tiver 4 ou 5 elementos, é diferente se for 1 ou 2. Não é? A reação de quem está a cometer algum ilícito ou algum crime é diferente se vir um guarda ou 2 ou se virem 5 ou 6. Não é? E na organização do serviço dos patrulhamentos é também diferente ter menos elementos para mandar para o terreno, ou seja, saem só quando é preciso, porque o resto do tempo é para ficar na Secretaria? Isso não acontece. Não acontece porque o patrulhamento é feito na mesma. Na GNR funciona e depois há aqui... pegando aquilo que o doutor falou há bocado do RASI, existe um bocado da manipulação dos números, há a duplicação das patrulhas. Hoje em dia, como não temos elementos, os postos têm que se ajudar mutuamente. O posto mais próximo de outro é nomeado um elemento de uma patrulha, é nomeado outro elemento do outro posto e fazem uma patrulha. Só que depois, nos mapas, vai constar como se houvesse 2 patrulhas, mas só existiu uma. E se virmos todos os dias, há polícias e guardas na rua, porque tem também aquele serviço chamado serviços gratificados ou remunerados, que estão, para além do horário de serviço já efetuado, ainda fazem aquele serviço para ganharem mais algum, porque o vencimento é curto. E as pessoas vão vendo polícias na rua porque estão a fazer aquele serviço, mas estão a fazer um serviço particular. Um serviço que é para uma entidade que requisitou, que paga, e o guarda ou a polícia vai fazer para lá das horas de serviço. Para além de que as consequentes depois não ter grandes períodos de descanso porque estão a fazer outro serviço para além do serviço que já fizeram. Mas é uma forma também que usam para que haja polícias e guardas da rua, porque estão a fazer um determinado serviço para uma entidade particular, mas as pessoas não sabem, não é? Passam, veem um polícia na rua, porque está lá. E só aí, e um criminoso vê o polícia que está ali e já não comete ilícito ali. E nas áreas territoriais da GNR, como é que funciona o atendimento ao público? Há também uma procura pequena, tal como acontece com a PSP? As pessoas procuram... Ao nível de participações? É lógico que as pessoas não procuram, não é por não haver elementos nos postos, não procuram porque também, por vezes, não acreditam tanto na justiça ou porque têm que pagar, porque a justiça também tem que se pagar, não é? E mesmo há pessoas que não conhecem, não sabem que mesmo não tendo dinheiro têm direito a participar e que depois a Segurança Social poderá dar o apoio jurídico. Por desconhecimento também não procuram e às vezes pela morosidade que tem todos os processos em tribunal, leva a que as pessoas não procurem e não participem todos os crimes. É lógico que no RASI não vêm todos os crimes, vêm só os participados. E há muitas pessoas que não participam, porque de facto não é porque não tenha... Mas porque não há um posto da GNR perto de casa ou porque isso também facilita que as pessoas se mobilizem? Hoje nós ainda temos um posto em quase todo lado, não é? Penso que não será por aí que as pessoas não procuram. Mas o território muitas vezes também é mais desperto, sim, não como nas cidades. No interior, na zona do Alentejo, isso nota-se, essa é uma realidade. Claro que na zona litoral e mais perto das grandes cidades, isso não é a razão, não é o motivo pelo que as pessoas não participem. Sim, no interior, até porque no interior hoje em dia já temos postos fechados ou postos em atendimento reduzido, que só está lá um elemento só para atender telefones, que poderiam muito bem ser esse elemento libertado para a patrulha, pondo as chamadas encaminhadas para a parte onde nós temos uma sala de situação, temos pessoal ligado às comunicações que receberiam essas chamadas e era mais um elemento que libertaria. E essa leva-me à questão da
da má gestão que existe do efetivo também. Não é só a falta de efetivo, mas existe também uma má gestão. Ainda há coisa de uma semana eu tive uma reunião com o Comandante-Geral e disse-lhe isso mesmo. Porque todos nós sabemos que existe essa má gestão. Né? E isso é preciso combater isso, é preciso libertar pessoas, mesmo a nível interno. Quem está num serviço burocrático muitas vezes está não é porque quer, até preferia andar na patrulha. Só que estando num local mais resguardado, que tem praticamente os fins de semana todos em casa, e vai ganhar exatamente o mesmo, porque aquele que anda ao risco, é mais confortável e acaba por ser essa opção. José Manuel Anes, este é um dos problemas, o outro é, e olhando para os números da criminalidade, a percepção que temos sobre esses dados. E aquilo que passa o facto de existir mais policiamento ou menos policiamento nas ruas. É de facto verdade que mais polícias dá uma percepção de maior segurança? Claramente, isso é uma questão fundamental, que é o sentimento de segurança que as pessoas têm. É uma questão psicológica, mas que tem uma raiz claramente nessa visibilidade das forças de segurança na rua, nos campos, etc. E, portanto, é extremamente importante. A pessoa sente-se segura se vê realmente uma projeção dos guardas e dos agentes na rua, quer seja a pé, quer seja em viatura e, no caso da GNR, às vezes a cavalo, sobretudo nas alturas de verão. Ora bem, portanto, essa questão é fundamental. Mas há bocado também falámos na questão de porque é que as pessoas não apresentam queixas. E o RASI tem a ver apenas com a criminalidade participada. Ora bem, não apresentam queixa, muitas vezes já houve inquéritos e entrevistas a pessoas, não vale a pena, isso nunca dá em nada, e vou amassar-me ir perder tempo e depois tenho que ir lá várias vezes, ou então é preciso, enfim, pagar. Não. E portanto, são várias as razões porque as pessoas não apresentam queixas dos crimes que são vítimas. E isso é fundamental, pode enviesar um pouco essas estatísticas da criminalidade que vem no RASI. É criminalidade participada, só essa, mais nada. Ora bem, portanto, nós devemos fazer um esforço para que, através de inquéritos de vitimação, que são caros. Eu quando fui presidente, tive um contacto com o Observatório Francês. Esse é estatal, o nosso é, enfim, de carolas, mas o francês era estatal, ainda é. E eles disseram, nós agora fizemos um inquérito de vitimação na população francesa e ficámos sem dinheiro. O nosso tesoureiro ficou a zeros. E, portanto, isso custa dinheiro, mas vale a pena para termos uma noção mais exata do que é realmente a criminalidade. Como digo, a participada é apenas uma face da moeda e é preciso ter a outra face, que é aquela que não é participada. José Manuel Anes, César Nogueira, Paulo Santos, agradeço aos três terem estado no Porto Canal a debater estas questões de segurança, que estão na ordem do dia. Muito obrigado.